Deus e os céus te guarde nessa sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Que Deus, nesta manhã, direcione, como sempre, as mãos vitoriosas dele para te sustentar e te levantar nesta manhã. Hoje é sexta-feira e normalmente quando nós chegamos na sexta-feira nós já estamos extremamente cansados, Muitos até frustrados porque planejou tanto a semana e não deu certo tudo que foi planejado e aí se entristece, Mas nós estamos aqui porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. E se nesta manhã de sexta-feira você ainda tem dúvidas, que o seu coração se encha de fé e de certeza nesta manhã de sexta-feira de que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, amada. Bom dia. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira e nós vamos falar um pouco sobre os planos que nós tanto fazemos, Sobre os sonhos, sobre os desejos que nós temos no coração, para o nosso amanhã, para o nosso futuro. Mas a pergunta é a vontade de Deus para nós? É o que Deus quer que nós vivamos? É o que o Senhor tem planejado para nós? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos focar a nossa mente e o nosso coração para o que os céus têm preparado e planejado para nós. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Você que já está aí anotando, você que já está com a sua Bíblia nas mãos, nós vamos ler Tiago, livro de Tiago, capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia, anote aí, Tiago, capítulo 4. A partir do verso 13, antes nós vamos consagrar nosso dia ao Senhor e orar ao Senhor, amém? Pai amado, nós te bendizemos, te exaltamos, te louvamos, te engrandecemos nesta manhã de sexta-feira. Entregamos a ti, ó Pai, as nossas vidas, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades. Entregamos a ti, ó Pai, a nossa vida, todo o nosso ser. Pai querido, para que o Senhor cumpra em nós a tua vontade e através de nós. Pai querido, nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. As tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs são a causa de nós não sermos consumidos. Se nós estamos de pé porque a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, a tua justiça nos alcançou. Pai querido, nós te entregamos, Senhor, as nossas preocupações, os nossos anseios nesta manhã de sexta-feira. Pai querido, que todo coração entristecido, talvez angustiado, amargurado, que receba, Senhor, a porção de renovo e de paz e de alegria nesta manhã. Renova as forças do teu filho, Pai. Pai querido, da tua filha, renova, fortalece. Se alguém enfermo, Pai, que o Senhor possa trazer cura. Pai querido, que eles sejam curados no corpo, na alma. Pai querido, se alguém extremamente ansioso nesta manhã, acalma, Pai, este coração. Para que eles possam, Senhor, crer a cada dia que o amanhã pertence ao Senhor. Que o Senhor está no controle, que teu é o domínio, o poder sobre céus e terra, que o Senhor sabe o que é melhor para nós. E nós queremos aprender a confiar e a descansar em ti a cada dia. Em nome de Jesus. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo de Deus. Ministra em nós, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por esta manhã. Glória a Deus por este dia, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que a presença do Senhor invada agora o seu coração, aonde você está, que você possa ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele nos renova, há poder do Senhor sendo derramado sobre nós nesta manhã.
E o poder do Senhor nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aquilo que é fraco em nós, aquilo que é vulnerável em nós, aquilo que é limitação em nós, o poder de Deus, quando Ele toma conta de nós, Ele nos empodera, né? O poder de Deus nos empodera e esse empoderamento do poder de Deus nos aperfeiçoa. Amém? Vamos lá, para quem chegou agora, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia. Que Ele anime a sua alma, o seu espírito nesta manhã. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Abra sua Bíblia se você puder, se não, anote para você meditar depois. A epígrafe, né? O título, como dizem, desse texto, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13 ao versículo 17, na minha Bíblia está assim: a incerteza dos planos humanos. A incerteza dos planos humanos. E olha só o que nós vamos meditar aqui. O que Tiago diz. Ouçam agora, versículo 3. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, poderosa. A palavra do Senhor, ela é assertiva, ela tem o poder de nos trazer para a rota certa, para a direção certa e também nos trazer a vontade de Deus. E o que a palavra do Senhor nos diz nesta manhã de sexta-feira? Presta bem atenção, né? Diz a palavra, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer nesta manhã? Sobre os nossos planos, sobre a nossa vida. O que nós sabemos sobre a nossa vida? O que nós sabemos sobre o nosso futuro? O que nós sabemos sobre o nosso amanhã? Eu, pelo menos, sei uma única coisa. Que Deus é quem sabe do meu amanhã. Que o meu futuro pertence a Ele. Que Ele é o único que sabe sobre o meu futuro. Só. Agora, o que vai acontecer, como vai ser, eu não sei. E é isso que a palavra está nos dizendo hoje. Vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Aline, mas nós não temos que fazer os nossos planos? Nós não temos que planejar? Né? Trazendo para a área aqui que eu atuo também, que é o empreendedorismo, a gente vai estar sempre orientando que vocês têm que se planejarem, né? Planejamento estratégico de negócio. Nós que cuidamos de casa, nós temos que planejar o cardápio do dia, como que vai ser, né, os horários, o itinerário, por aí vai. Temos que fazer planos. A questão aqui, a palavra está dizendo que nós temos que ter o conhecimento de Deus sobre os nossos planos. Por isso que o último versículo, o 16 vai dizer, vocês se vangloriam, vocês acham que, nas suas pretensões, vocês acham que sabem tudo, mas não sabem. E diz aqui, toda vanglória, toda a arrogância de saber, de conhecimento, ela é maligna. Olha que forte isso. Até quem se diz saber, o sabichão, saber de tudo, está pecando. Porque olha o que a palavra diz no versículo 17. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. E o que é esse saber, o que tem que fazer? É saber que quem sabe do nosso amanhã é Deus. Que os nossos planos têm que estar extremamente alinhados com os planos de Deus. Mas Aline, como que eu sei? Queridos, confiar na vontade de Deus é você saber os próximos passos exatamente na hora certa.
Você tem que planejar, mas assim, ó, Deus, esses são os meus planos para amanhã, esses são os meus planos para o futuro, isso é o que eu sonho, isso é o que eu almejo, mas eu entrego nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade. Porque, queridos, os planos humanos é incerto, é falho, é no achômetro. Nós planejamos crendo que vai dar certo, que vai acontecer. Mas os planos de Deus, quando nós sabemos quais são os planos de Deus para nós, nós temos a certeza de que irá se cumprir. Então nós precisamos estar muito alinhado com os céus. Nós precisamos estar alinhado com Deus. Quando nós fazemos planos para as nossas vidas, nós temos que só planejar, mas o próximo passo é confiar que Deus é quem vai realizar. Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem. O querer e o efetuar, o querer e o realizar pertence a Deus. É um nível tão maior de entendimento sobre isso que se nós não chegarmos até lá, nesse entendimento que nós só acessamos a partir do conhecimento de Deus e de sua palavra, que nós podemos ficar perdidos naquilo que nós estamos querendo fazer. E aí deixamos de fazer. Tem pessoas que elas têm tanto medo de estar errado, de estar fazendo algo errado, que elas não fazem. Elas não dão o primeiro passo. Tem pessoas que vivem assim, eu só se Deus falar para eu ir, só se Deus confirmar no meu coração. Amém. Deus precisa que você confie totalmente nele, mas existe um passo de fé, que não é você também sair atropelando tudo e fazendo o que você quer, mas é você falando, Deus, eu vou debaixo da tua palavra. Se o Senhor está falando que eu posso todas as coisas em ti, que eu sou mais que vencedor, que eu comerei o melhor desta terra, que eu tenho direito a uma vida abundante, então eu vou planejar a minha vida sobre esta palavra. E eu vou caminhar sobre ela. Queridos, é tão relacionamento com Deus isso, porque você sente quando não é para ir. O Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo traz para você paz. Qual é a certeza de que esse seu plano é de Deus? Você vai sentir paz. Onde você colocar as mãos, você vai ver as coisas dando certo, as portas se abrindo. E você vai entendendo que Deus está fazendo fluir aquilo. Quando você está debaixo da vontade de Deus. Esse é o ponto crucial. Você está consagrando ao Senhor os seus planos. Você está consagrando ao Senhor os teus desejos, os seus sentimentos. E a pergunta crucial é, isso que eu estou pensando, isso que eu estou analisando, isso que eu estou planejando, agrada a Deus? Edifica a minha vida? Constrói uma vida de relacionamento com Deus? Abençoa a vida das pessoas? Se essas respostas foram afirmativas, continue. Agora, se você vê que um passo desagradou a Deus, que uma conexão não agrada a Deus, essa pessoa não... Você vê que não flui, ela não cumpre princípios. Aí você vai avaliando se Deus realmente está se agradando de tudo aquilo que você está fazendo. Mas se houver um pé em falso, se houver um acesso que te deu e te incomodou, te angustiou, tirou seu sono, já apresenta a Deus. Senhor, confirma se isso é para eu fazer, se essa pessoa é para eu acessar e me conectar, se essa é a tua vontade, me dá paz. E nós precisamos viver dessa forma, nós precisamos alinhar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito com o Senhor, com a vontade dele. E aqui está a palavra dizendo algo muito poderoso para nós. Olha só, no capítulo 3, no versículo 13, vai dizer assim, que há dois tipos de sabedoria. Tiago 3,13 vai dizer assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. O que ele está dizendo? Aquele que realmente é sábio e tem um entendimento, ele tem que demonstrar isso em bons procedimentos, ou seja, em suas atitudes elas têm que ser boas. E ele continua dizendo,
com a humildade. A humildade, ela faz parte da nossa caminhada. Nós temos que ser humildes. Humildes o quê? Reconhecendo que quem está acima de nós é Deus. Então, tudo aquilo que a gente realiza e que procede da nossa sabedoria humana, de que é nós que sabemos tudo, e essa pretensão, e essa arrogância, essa vanglória, Deus, ele abate os soberbos, ele resiste os soberbos. Então, essa sabedoria com humildade, praticada com boas obras, ela vem de Deus. Agora, olha o 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de, olha assim na palavra, tá entre aspas. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Aquilo que vem de Deus, a certeza de Deus, a sabedoria de Deus, a confirmação dos planos de Deus nas nossas vidas vai trazer paz, vai trazer animosidade, vai trazer unidade, não confusão. Se você vê que já está dando confusão, que as coisas estão começando a criar contenda, que não, já para aonde você está, fala: Deus, esteja comigo a partir daqui. E eu só irei se o Senhor realmente confirmar esses planos. Não dê um passo se não for a vontade de Deus. E também não pare se Deus mandar você parar. Que às vezes a gente se depara com tudo isso que eu falei, a confusão, a contenda, as coisas não dando certo, as portas se fechando, e aí você para. Não é o parar, é você falar: Pai, caminha comigo. Senhor, conduz agora os meus passos. É uma vida de relacionamento, por isso que eu falo muito sobre a questão da religiosidade. A religiosidade, ela te coloca um rótulo. E aí você começa a viver como os outros vivem somente. Você quer alcançar o que o outro alcançou, mas você não sabe os caminhos que ele percorreu, você não sabe a intimidade que ele tem com Deus. Eu quero ser igual o fulano, porque todos que servem a Deus agem dessa forma. Não, você tem que saber qual é a vida que Deus quer que você viva. Você tem que saber quais são os caminhos que Deus quer que você percorra. Nós não somos iguais a ninguém. Cada um tem um propósito definido, específico. Não queira ser igual a outras pessoas. Queira ser quem Deus quer que você seja. Queira viver os planos que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. A vida de outras pessoas você pode modelar, se inspirar, ouvir testemunhos, se inspirar, mas não querer ser igual. Porque isso, muitas pessoas estão se frustrando por causa disso. Por isso que a palavra está dizendo aqui que o seu entendimento, o seu conhecimento, ele tem que proceder de forma que agrade a Deus. Tem que ser boas práticas. As suas ações, não as dos outros. Deixe de se comparar e querer viver uma vida igual dos outros. Viver o final, o resultado. Não queira colher os resultados de outras pessoas, porque a sua caminhada é diferente da dela. Então que os seus planos sejam os de Deus para você, não os seus planos baseados nos outros, mas no que Deus quer para você. Olha o versículo 17, no capítulo 3. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, a sabedoria que vem de Deus. Presta bem atenção nisso. É a palavra que está dizendo, não é a Aline. É a palavra. A sabedoria que vem do alto, ela é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E para encerrar, olha o versículo 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha a sabedoria de Deus. Então ela traz o quê? Paz. Ela traz compreensão. Ela é cheia de misericórdia. São bons frutos. Então que os nossos planos, eles venham estar totalmente carregados de sabedoria de Deus, da sabedoria divina para as suas ações, para as suas decisões. Por isso que aí vem aqui o versículo chave do nosso devocional hoje, que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, é pecador, comete pecado na verdade, está pecando, pecador todos nós somos. Então é pecado você saber o que deve fazer de bem e não faz.
Então, olha só que poderoso para nós encerrarmos e também que Deus tenha misericórdia de nós sobre esta palavra. Se nós temos o entendimento que nós temos que buscar a vontade de Deus sobre o nosso amanhã, que nós não sabemos nada sobre o nosso futuro e temos que reconhecer a soberania de Deus, que somente Ele sabe o nosso amanhã, entregarmos a Ele, confiarmos a Ele, desejarmos ansiosamente e incansavelmente vivermos os planos dEle para nós e nós não fazermos isso, nós pecamos. Saber o que temos que fazer e não fazer é pecado. Saber que temos que confiar em Deus toda a nossa vida e que é Ele quem sabe do nosso amanhã e vivermos aqui desesperados, querendo saber do futuro. Por isso a ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. As pessoas estão doentes emocionalmente, mentalmente por conta do excesso de preocupação com o futuro. Olha isso. Um excesso de preocupação e totalmente falta de fé. Porque a ansiedade, ela é falta de fé. E a palavra do Senhor disse aqui para nós que nós temos que saber que a sabedoria que vem dos céus, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva e cheia de misericórdia. Então, saber quem Deus é e o que Ele planejou para nós é viver uma vida de paz e prosperidade, ou seja, tudo aquilo que nós temos que colocar as nossas mãos, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, tudo aquilo que nós fizermos prospera. Não só financeiramente, mas a parte de paz, de alegria, de vida com Deus. Os nossos planos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. E como isso acontece? Quando nós reconhecemos que é Ele que sabe do nosso amanhã. A incerteza dos nossos planos gera em nós ansiedade. A incerteza do nosso amanhã gera em nós ansiedade. Gera em nós procrastinação, gera em nós paralisia. Então que nós possamos viver os planos de Deus para nós. E os planos de Deus para nós, Ele é bom, perfeito e agradável. É a vontade dEle para nós. Amém? Guarde esta palavra para você meditar, porque ela é uma palavra que em 20 minutos a gente só mesmo faz uma pincelada, né, nesta palavra. Mas anote aí, Tiago capítulo 3, do versículo 13 ao 18, que fala sobre os dois tipos de sabedoria. E Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Medite nesses dois textos e baseia totalmente nele os planos a partir de hoje, sobre os seus planos, sobre o seu amanhã, sobre o seu futuro. Essa é uma direção estratégica dos céus para você que está ansioso e preocupado com o seu amanhã, não sabe o que fazer, como fazer, se os seus planos é vontade de Deus. Medite nessas duas palavras e peça para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração hoje, porque nós já vamos encerrar. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu falei, Senhor, um devocional de uma sexta-feira onde as pessoas talvez estejam até tristes, frustradas, porque planejou tantas coisas e não deu certo. Aí o Espírito Santo falou, é exatamente isso. O porquê as coisas não estão acontecendo, o porquê você está tão preocupado com amanhã, se quem sabe do seu futuro sou eu. Então busque saber qual é o futuro e o amanhã que eu tenho para você. E não é saber tintim por tintim, é saber que Deus está lá. Que Ele está aqui e Ele está lá no futuro. E Ele vai estar na caminhada com você. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração a partir desta palavra. Toda ansiedade nós repreendemos em nome de Jesus. Todo medo, toda insegurança. Que o Senhor enche o seu coração de fé, de paz em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, queremos pedir perdão ao Senhor. Se cometemos este pecado de saber o que temos que fazer e não fazemos. Se sabemos que temos que confiar e não confiamos. Se sabemos que é o Senhor que sabe do nosso amanhã e estamos insistindo em nós mesmos escrever o nosso futuro. Acabamos de meditar na Tua palavra e saber que isto é pecado. Sabermos que temos que confiar no nosso amanhã a Ti e não fazermos isso.
Perdoa, Senhor, por nós estarmos extremamente ansiosos e preocupados com o nosso amanhã, se o Senhor nos garante que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Pai, tira toda a ansiedade do nosso coração. Tira todo o medo, toda a insegurança da nossa mente. Renova em nós um espírito inabalável. Que os nossos corações se acalmem nesta manhã de sexta-feira. Se há alguém aqui extremamente preocupado com o amanhã, extremamente, Pai querido, ansioso, que este coração agora seja inundado pela Tua paz. Que eles possam se alegrar na Tua palavra, a qual meditamos hoje e cremos que é direção para o nosso futuro. Pai querido, nos ensina a descansar e a confiar. Pai querido, entregamos a Ti o nosso amanhã. Entregamos a Ti a nossa casa, a nossa família, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Colocamos tudo no centro da Tua vontade, que seja feita a Tua vontade, Pai, em nossas vidas. Te entregamos, Senhor. Te entregamos nesta manhã e descansamos no Senhor. Que a Tua sabedoria venha sobre nós para nós sabermos a hora certa de agir, com quem se conectar, aonde ir, que possamos caminhar debaixo da Tua direção, que o Teu discernimento e a Tua sabedoria esteja em nós, para os próximos passos, para as próximas decisões, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a Tua sabedoria em nós e também através de nós em nossas ações, em nossas decisões, em nome de Jesus. Abençoe a vida, Pai, o lar, a casa, o trabalho. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos que está agora orando aqui comigo, Pai. Que eles sejam abençoados poderosamente pela Tua mão vitoriosa. Os sustenta, os levanta, Pai, e os fortalece em nome de Jesus. Ora assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe nesta manhã de sexta-feira. Que o Senhor inunde seu coração de paz, fortaleça o seu espírito e anime a sua alma. Seja animado na sua alma hoje. Que a vontade de Deus esteja sendo feita na sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. E amanhã, sábado, estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Compartilhe essa live e abençoe a vida de alguém. Pode ser que alguém precise ouvir esta palavra exatamente no dia de hoje. Um beijo, Deus te abençoe.